Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Nessa manhã eu quero convidar você para nós meditarmos em dois pontos que são muito importantes no nosso relacionamento com Deus. O primeiro é confiança e o segundo é dependência. E para nós meditarmos nestes dois pontos, eu quero te convidar para a gente olhar, por exemplo, do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a segunda carta para Timóteo. Ele estava preso e ele escreveu várias coisas. Ele começou, por exemplo, o capítulo 4, encorajando Timóteo, dizendo para Timóteo não se acomodar com as coisas que aconteciam à sua volta, para que ele não deixasse aquele momento difícil que ele ia viver, que ele teria que viver porque os dias seriam maus, as pessoas ficariam mais egoístas, mais amantes de si mesmas, e ele teria dificuldades em pregar o evangelho, em permanecer firme. E Paulo, mesmo preso, encoraja Timóteo a continuar fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. E o apóstolo Paulo, em uma parte do texto, ele fala algo que chama muito a nossa atenção. Não porque ele está falando sobre o fim, mas porque ele fala de como ele viveu durante a vida dele. E por isso ele podia, naquele momento, dar essa declaração. E ele diz, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse apóstolo, esse homem, que em alguns momentos, antes de conhecer a Jesus, fez tantas coisas erradas, ele teve uma escolha na vida dele. E ele preferiu seguir a vontade de Deus para a vida dele do que seguir os seus próprios instintos, as suas próprias vontades. E esse homem, quando ele fala sobre completar a carreira, quando ele fala sobre guardar a fé e ter combatido o bom combate, ele está falando sobre como ele escolheu viver e foi totalmente na confiança e na dependência de Deus. Ele sabia que, por mais que as circunstâncias, as coisas à sua volta parecessem diferentes daquilo que pode ser a vontade de Deus, mas ele sabia que se estavam acontecendo, havia um propósito. E ele sabia que ele deveria confiar. Então esse homem estava preso e houve um julgamento, e as pessoas foram até lá, mas ninguém saiu em defesa dele. Ele disse que ninguém se colocou a favor dele, mas ele falou que Deus o sustentou e o assistiu e o fortaleceu. Quem nos fortalece, quem nos assiste, quem cuida de cada um de nós é Deus. E para que a gente possa chegar no final dos nossos dias, se soubermos ou não que está chegando, e dizermos o que o apóstolo Paulo disse numa carta de encorajamento para uma outra pessoa, nós precisaremos, para fazer isso, viver uma vida de total confiança e dependência do nosso Deus. Porque Ele vai cuidar de cada coisa, de cada situação, para que nós sejamos aquilo que Ele nos formou para ser, para que nós tenhamos uma vida reta, uma vida íntegra nele. Tem coisas que nós queremos fazer com as nossas próprias mãos, porque nós não conseguimos entender o que acontece à nossa volta. Mas o Senhor, Ele nos convida, não só hoje, mas todos os dias, para que nós possamos entregar aquelas coisas com as quais a gente não consegue lidar, para que a gente possa entregar o dia difícil, para que Ele possa nos mostrar como nós devemos passar por ele. Às vezes tem pedidos que nós fazemos a Deus há quantos anos e Ele ainda não nos entregou. Talvez porque ainda não seja a hora, o tempo, o momento. E se Ele nos entregar nesse momento, será maldição e não bênção. Então por isso que a gente possa refletir na nossa mente e entender que as coisas acontecem realmente, no tempo certo, no tempo de Deus, para elas e para nós. E que nós possamos, nessa manhã, nos lembrarmos que, enquanto Paulo estava preso, ele encorajava outras pessoas. E nós, quando estamos vivendo momentos difíceis, momentos que nós não conseguimos entender, o que nós fazemos? O que você tem feito, meu irmão? O que tem sido maior na sua vida? A confiança em Deus ou fazer as coisas do seu jeito? Que o Senhor possa abençoar o nosso dia, que o Senhor possa abençoar a nossa semana e que o Senhor possa nos ajudar, como diz lá no Salmo 90:12, ensinar-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, e um coração sábio confia e teme ao nosso Deus. Amém?